Olá, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Raabe. Raabe é aquela prostituta que morava em Jericó, quando Israel invadiu, Jericó para tomar posse de Canaã. E também nós vamos falar dela na genealogia de Jesus. Vamos falar dessa história. Como é que uma mulher, como Raabe, acabou tendo um encontro tão glorioso com o Deus de Israel. E é sobre esse tema que nós vamos discorrer hoje, nesse vídeo de hoje. Mas antes de nós passarmos o vídeo sobre Raabe, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, você que não é inscrito, ativasse lá o sininho, deixasse o seu like e compartilhasse o nosso canal com mais pessoas. Lembre-se que o nosso canal tem vídeos de segunda a sexta com oração em palavra. E nos finais de semana a gente coloca um vídeo teológico de estudo de personagens, de outros temas da Bíblia Sagrada. Queridos, deixe os seus comentários nos nossos vídeos. Até você pode colocar ali opiniões, indicações de vídeos que vocês queiram que nós venhamos a produzir. E aí nós deixamos essa liberdade para você também cooperar conosco. Que Deus abençoe a todos. Vamos então ao vídeo de hoje sobre Raabe, toda a sua história. A história de Raabe. Conheça a heroína da fé e as suas lições para as nossas vidas. Raabe é uma das personagens bíblicas mais marcantes da história. Além de ser uma das poucas mulheres citadas na genealogia de Jesus Cristo, ela é a única mencionada dentre os heróis da fé. A história de Raabe é também uma grande lição para as nossas vidas, especialmente nos dias atuais. Vivemos em um tempo em que fomos obrigados a nos retrair, ficar em casa, isolados de tudo e de todos. Os relacionamentos se tornaram quase que totalmente digital, pois além da nossa família, não nos relacionamos com quase ninguém mais pessoalmente. E nisso começamos a criar dúvidas existenciais na procura de entender este momento difícil. E muitas das vezes questionamos a Deus. Será Ele mesmo soberano? Será que Deus possui realmente controle sobre todas as coisas? Como será a vida após esse extenso isolamento? A igreja continuará relevante? É na história da Bíblia, essa personagem muito interessante nos ensina que o cristianismo perdura em qualquer situação e obstáculo. E ainda é incluída como uma heroína da fé, Hebreus capítulo 11, verso 31. Na história de Raabe, podemos ver a graça, misericórdia, bondade e providência de Deus. Em suma, ela mostra que a graça de Deus é capaz de alcançar pessoas impossíveis e não há limite para o seu amor e misericórdia em salvar pecadores. Vamos conhecer um pouco sobre ela. Contexto: a história de Raabe na Bíblia. A história de Raabe está no livro de Josué e a principal parte dela está no capítulo 2. A história toda acontece quando o povo de Deus já havia saído do Egito. Moisés já os levou pelo deserto, mas ele morreu e quem assumira a liderança do povo era o braço direito, Josué. Então Josué estava no caminho da terra prometida e estava enfrentando o primeiro grande obstáculo, Jericó. Para se estabelecerem em Canaã, eles precisavam passar por Jericó. Mas na época as cidades eram todas construídas dentro de muros e esses eram muito altos e espessos e havia pessoas que construíam suas casas neles. Os muros tinham o objetivo de proteger a cidade contra invasores e eram praticamente impenetráveis. Josué era um cara determinado e para conseguir passar por aquelas muralhas, ele enviou 2 espiões para colher informações sobre a cidade, governo, sobre o muro, sobre tudo que fosse possível. Os espiões foram, portanto, para o local estratégico, onde passavam vários comerciantes, viajantes, mercadores locais e forasteiros. Eles foram para um prostíbulo. Por irem a um local tão movimentado, fora dada notícia para o rei de Jericó que havia 2 estranhos, entre eles colhendo informações. Quem é Raabe, a prostituta? Nesse momento da história entra Raabe. Ela era uma prostituta ou dona de um prostíbulo e sustentava a sua família com a prostituição, que era uma prática relativamente comum na época.
A notícia de que havia 2 estranhos andando por Jericó se espalhou bem rápido e foi parar no rei. Josué capítulo 2, verso 2 e verso 3. Com isso, a cidade toda entrou em alerta e o rei desconfiou que os espiões estavam no prostíbulo de Raabe. Com isso, por lógica, ela deveria entregá-los. Raabe protege os espiões. Raabe, porém, escondeu os espiões. Ela não entrega para o governo de Jericó como deveria. Mas por quê? Se pararmos para analisar, Raabe não tinha por que arriscar escondê-los e poderia tê-los entregue honrando seu reino, sua liderança, ou como queiram clamar. Ela explica por que fez isso. Josué capítulo 2, do verso 8 ao verso 21. Ela tinha ouvido as coisas que Deus fez por seu povo ao tirá-lo do Egito. E isso o deixou perplexa sobre o poder grandioso de Yahvé, o Deus dos israelitas. Como ela sabia disso? Como falamos, ela trabalhava em um bordel e muitos viajantes, além de vários moradores na cidade, iam até lá. Assim, Raabe ouviu as histórias sobre as pragas que Deus mandou ao Egito para libertar do seu povo e sobre como ele fez o mar se abrir para que os hebreus passassem. Ela ouviu tudo isso, ouviu, creu e tremeu. A fé de Raabe em Deus já era presente antes mesmo dela ter falado diretamente com aqueles que eram do povo de Israel. Por isso, ela abriga os espiões em sua casa para eles não serem pegos e pede que, em recompensa do sacrifício que ela fez, eles poupassem ela e sua casa. Portanto, foi acordado que no dia em que os israelitas forem invadir Jericó, ela colocaria um fio vermelho sobre a sua porta, sinalizando que não era para atacar aquela casa. E assim foi feito. Raabe, a heroína da fé. Gostaria de trazer um questionamento para vocês. Raabe é uma heroína da fé? Por quê? Ela mentiu para o seu povo, traindo sem pensar 2 vezes. E mesmo assim ela é uma heroína da fé. A mentira dela não tem problema, já que era para o Senhor? Não, toda mentira é pecado, inclusive o que ela contou. No texto bíblico, o autor não deixa de contar que ela mentiu e que se escondeu através da mentira, e é uma mentira irrelevante. O verdadeiro motivo de Raabe ser uma heroína da fé é que ela teve certeza plena da convicção daquilo que Deus é, daquilo que Ele faz, e principalmente do seu amor e a graça dele. Ela creu na palavra que recebeu. Raabe não viu nenhum dos milagres de Deus, do Deus de Israel. Simplesmente, ouvindo falar sobre o que Ele é e as histórias que Ele faz pela fé, ela creu no Deus vivo, demonstrando que, de fato, a fé se dá pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, do verso 17. Lições que podemos aprender com Raabe. Nesse momento você pode estar perguntando, mas como a história dela revela a graça, misericórdia e providência de Deus? E vamos ver então cada um desses 3 tópicos revelados sobre a vida dela e como podemos aprender com Raabe e confiar no Senhor. A graça. Raabe revela a graça de Deus e a maneira que ele alcança os piores, os improváveis, aqueles que ninguém sequer considera digno de possuir uma chance. Deus pode tê-los como filhos, se eles bem quiser, como demonstrado com Raabe. Ela era uma prostituta e não fazia parte da nação escolhida por Deus. Ainda assim, o Senhor a chamou e abriu seus olhos. Pela fé, a improvável Raabe se tornou filha de Deus. O amor. O amor de Deus é revelado pelo cuidado que tiveram para com ela. O fio vermelho que ela deixou sobre a porta nos remete ao sangue do cordeiro imolado, derramado injustamente. Quem estava na casa marcada por este fio de escarlate, a casa de Raabe, seria salvo. Os israelitas não atacariam aquela casa. Assim foram poupados não só Raabe, como toda a sua família. É difícil não se lembrar do que foi feito pelos israelitas na Páscoa, que você pode conferir no texto o que é a Páscoa e como estaria para ser feito anos depois com Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito de Deus que foi imolado na cruz do Calvário. Misericórdia. A misericórdia é demonstrada porque Raabe entrou na genealogia de Jesus.
Após os israelitas conquistarem Jericó, ela foi aceita como uma israelita. Ela e sua família, esquecendo todo o seu passado pecador, tudo o que ela havia cometido. Ela foi adotada como povo de Deus, e através da sua linhagem Jesus nasce. Uma prostituta entrar na genealogia do nosso Salvador. Mateus capítulo 1, verso 5. Com certeza, ninguém, apesar de Deus, pensaria nisso e teria misericórdia para tal feito. É a parte que particularmente mais me toca na história, a providência de Deus. Deus faz com que a sua palavra chegue até aqueles que são seus filhos, independente de onde estejam. Ele nos alcança, vai à nossa procura, grita, nos sacode, nos conquista de maneira inimagináveis. Afinal, nós nunca viraríamos os nossos olhos para ele, se ele não tivesse vindo a nós primeiro. Confira também os nossos conteúdos de outros estudos aqui no canal. Essa é a bela história de Raabe. Graça e paz. Olá, tudo bem? Estamos de volta depois de termos visto o vídeo sobre Raabe. Gostaram do vídeo? Um vídeo explicativo, um vídeo educativo sobre a história de essa que é uma das únicas mulheres a entrar na galeria dos heróis da fé lá de Hebreus, né? Está lá na galeria dos heróis da fé no livro de Hebreus. Gostaram do vídeo? Mas antes de nós nos despedirmos, eu gostaria muito, se você gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber mais postagens e compartilhe o nosso canal com mais pessoas. Lembrando que o nosso canal tem vídeos aí de segunda a sexta com oração e palavra, e nos finais de semana os vídeos de cunho teológico. A cada dia que passa nós vamos melhorando, tá, as nossas produções. Que Deus abençoe a todos, compartilhe e divulgue o nosso canal conosco para que crescermos juntos. Deus te abençoe.